Bom, gente, começa agora mais um Fórum Global. Se você ficou por aí, tá por aí, viu o Jornal da Fórum, continue por aqui conosco. Não saia da transmissão, que hoje o Fórum Global vai trazer uma pauta muito importante. Vai falar sobre a violência política no Brasil, né? Em especial aí em razão aí desse assassinato, desse atentado terrorista que tirou a vida de Marcelo Arruda. A gente vai falar sobre a colombização do Brasil, né, um processo aí que muita gente comenta por muito tempo, a gente já citou aqui algumas vezes, mas vamos comentar aí sobre esse episódio. Para isso, gente, eu quero chamar então a jornalista Natália Urban, que está aqui sempre conosco para comentar. Hoje a Ana Prestes, gente, não vou poder estar conosco, mas semana que vem ela já está de volta. E tem uma coisa importante, que no final vai ter um anúncio importante aqui no Fórum Global, não perca. Muito boa noite, Natália. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou aqui falando com vocês, mas muito revoltada. Preciso desabafar, porque eu acabei de assistir a um vídeo extremamente perturbador do Bolsonaro falando com os irmãos do Marcelo Arruda e tentando se eximir da culpa que ele tem, sim, na morte, né, do Marcelo. Esses irmãos dele são bolsonaristas e aparentemente Bolsonaro culpou nós, a imprensa, a esquerda, né, dizendo que estão querendo jogar essa culpa no colo dele. E tentou convidar a família dele para uma coletiva de imprensa que acontecerá na quinta-feira. Os irmãos dele, que apesar de parecerem, de acordo, né, com informações, serem apoiadores do Bolsonaro, disseram que não querem que a morte de Marcelo seja explorada politicamente. Eu estava até pensando aqui em outros casos, né, de mortes em que, por exemplo, esse pessoal que mata ou se mata por conta de artistas, por causa de músicos, e que esses artistas tiveram uma posição no passado muito mais humana do que o Bolsonaro, que em nenhum momento, né, parece se lamentar, né, que todas as palavras de ódio que ele vem proferindo durante toda a sua carreira política, porque não é só durante sua presidência, durante toda a sua carreira política, contra a esquerda, contra o Partido dos Trabalhadores, contra os militantes do Partido dos Trabalhadores, e finalmente, né, culminou em mais um, né, porque a gente nunca pode esquecer do Moa de Catendê, a gente nunca pode esquecer de outras violências políticas que pessoas têm sofrido no Brasil nesses últimos anos, e ele simplesmente, né, está preocupado com ele, não com a perda que essa família teve, né, nesse momento tão dolorido. Natália, é uma situação muito grave, né? O bolsonarismo tem de toda maneira tentado se esquivar da responsabilidade. E é muito importante a gente falar sobre método, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre método, de como essas coisas são relacionadas. Quero chamar também para a nossa conversa a internacionalista Amanda Arumi, que é diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, já esteve aqui conosco também no Fórum Global em outras oportunidades. Muito boa noite, Amanda. Boa noite, Lucas e Natália. Vamos conversar sobre esse tema tão importante. É isso, gente. Eu quero então puxar aqui, para a gente começar essa nossa conversa, uma declaração dada aí pelo Marcelo, pouco antes, né, alguns meses antes desse episódio, desse assassinato, né? Ele disse que os policiais de esquerda seriam as primeiras vítimas. Foi até uma matéria da BBC Brasil. Policiais de esquerda seriam as primeiras vítimas de violência política. Ele, em um encontro aí com policiais, ele teria dado essa declaração. Isso não sei, essa história toda tem me lembrado muito a situação da Colômbia, né? A gente fala muito aqui no Fórum Global sobre a Colômbia, de como a Colômbia é violenta, né? E para ativistas, que a esquerda nunca ganhou na Colômbia, porque a esquerda sempre foi assassinada, não era porque os colombianos são conservadores, não é essa questão. Então eu queria perguntar para vocês se vocês podiam fazer, né, para a gente começar essa nossa conversa, falar um pouco sobre o aumento da violência política no Brasil, né? E de que maneira isso pode ter alguns pontos de contato na Colômbia, só para a gente começar o debate, depois entrar em alguns pontos mais específicos. Não sei se a gente pode começar pela Amanda.
Sim, bom, Lucas, acho que infelizmente o Brasil tem avançado, né, a se aproximar dos casos mais extremos da América Latina, que é a Colômbia. Na Colômbia, essa violência política, ela é uma criminalização da atividade política, como se fosse justificável você assassinar, exterminar e silenciar alguém ou algum movimento político simplesmente porque ele tem um teor ideológico o qual aquela pessoa não concorda. E isso, na Colômbia, é uma relação social, política e histórica. É algo que está dentro das relações, né? Então, a Colômbia ela tem esse início porque ela tem a relação com as guerrilhas, né? Uma luta armada que buscava uma transformação social por meio das armas, mas isso se estende até hoje, né? Então, os massacres, as violações políticas na Colômbia é muito constante. Então, agora que a gente teve esse período de disputa eleitoral, a gente viu uma das grandes preocupações é que os candidatos fossem assassinados. Isso era um fato na Colômbia, era algo a ser considerável. E além desses candidatos que são figuras importantes para o país, diversos outros militantes, né, ou lideranças de bairro, lideranças regionais, são perseguidas na Colômbia, incentivado muito por essa lógica que a extrema-direita constrói, que é a lógica do extermínio. E, infelizmente, o Brasil está se aproximando disso. Eu acho que a gente tem um ponto de virada no Brasil, e quem me falou isso foi um colombiano, quando eu estava na Colômbia, que foi quando a Marielle foi assassinada. Eu lembro que eu estava na Colômbia e eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ainda. E ele falou, vocês estão atravessando uma linha muito perigosa. É uma linha de que a democracia ela está muito frágil. Se seus próprios líderes políticos não têm segurança, é porque vocês estão muito próximos da extrema-direita. E realmente foi isso. Com a Marielle, a gente tem essa ruptura da nossa democracia. E hoje isso se avança e aprofunda. E não é simplesmente um caso, não é um caso. Isso é fruto de uma estrutura que a extrema-direita constrói, né, de uma lógica que, para vencer o inimigo, você teria que exterminar o inimigo. É essa violência. O discurso deles é um discurso pró-arma, pró-conflito, muito próximo ao que a gente viu na Colômbia, né? A gente espera que a conjuntura da Colômbia consiga se estabilizar, e ao que a gente vê nos Estados Unidos. Então, são essas sociedades extremamente militarizadas que colocam a política, né, dentro dessa lógica de perseguição e extermínio. Então, a gente precisa ficar muito atento. Isso não é um caso isolado. Isso é fruto de uma estratégia política. É isso, muito obrigado, Natália. E é interessante, né, que quando a gente faz esses paralelos, no Brasil a gente teve essa questão com o Marcelo, que era uma pessoa ligada a um partido diretamente, com cargo, né, dentro desse partido, um partido que é historicamente atacado, não agora mais pela extrema-direita, mas sempre foi historicamente atacado pelo establishment neoliberal político. Mas fora, né, disso, nós temos essas violências que ocorrem. Muitas vezes as pessoas não entendem que necessariamente são violências políticas e são contra justamente essas lideranças de movimentos, ou às vezes nem liderança, pessoas que são partes, né, de movimentos sociais, pessoal do MST, pessoal, né, de comunidade indígena, pessoal, né, de militância da favela, o que é algo muito similar com o que acontece na Colômbia. Um amigo meu, um camarada meu, Carlos Cruz Mosqueira, ele publicou um texto hoje no Anticonquista, fazendo uma análise de que por que na Colômbia eles tiveram uma mudança de paradigma político histórica, e que quem impulsionou essa mudança foi justamente a juventude preta e periférica, porque essa juventude preta e periférica na Colômbia foi a juventude que foi fruto, né, daquelas mesmas pessoas que são as mais vitimizadas, né, dentro, né, desse quadro de violência. E quando a gente, por isso que eu falei, o Marcelo, ele é uma pessoa que está dentro disso, porque era uma pessoa no partido, mas se a gente pega, por exemplo, o caso, né,
do Moa de Catendê, que estava lá num bar discutir, o cara falou, não sei o que, votei em Bolsonaro. Ele falou, não, eu não voto no Bolsonaro, votei no Haddad, não é assim, etc. Moa, que era uma pessoa, eu nunca vou esquecer do vídeo que o Caetano Veloso fez falando sobre ele, que era uma pessoa, uma liderança cultural da Bahia, um homem preto, um homem, né, que tinha suas raízes, né, na cultura afro muito fortes, muito presentes no seu trabalho, né, que além de ser mestre capoeirista, ele também tinha, né, o grupo de afoxé, e ele foi uma dessas vítimas disso, porque essas pessoas normalmente são as pessoas que estão mais expostas a sofrerem essas violências, porque são as pessoas que já são historicamente marginalizadas por essas mesmas pessoas que hoje estão no poder no Brasil e que estão ainda também no poder da Colômbia, porque o Petro ainda não assumiu oficialmente. Então, essas mortes continuam acontecendo. Então, quem que está morrendo na Colômbia? Morreu a liderança, morreu o firmante do acordo? Sim, morreram essas pessoas que não deveriam estar morrendo. Mas também está morrendo o campesino preto, mas também está morrendo o indígena, mas também está morrendo a pessoa que mora, né, nas áreas periféricas. Todas essas pessoas sendo vítimas não só dessa violência política, mas dessa violência que esse sistema político impõe dentro desses grupos já historicamente marginalizados, né? Muito bom, Natália, muito bom. Eu queria falar, inclusive, que tem muitos fãs seus aqui nos assistindo hoje. Eu queria mencionar aqui o nosso chat, celebrando a presença de Natália Urbã. O Marcos Lavini disse que, depois de uma matéria sua, releu Veias Abertas da América Latina. Teve aqui também, teve uns outros comentários aqui também. Eu queria dar uma boa noite aqui para Veranice Ferreira, boa noite para Patrícia Jimenez, boa noite para o Roberto, do Diálogos Subversivos, e tem um comentário aqui também interessante, né, que dialoga com um pouco que você falou, né, Natália, de que o caso da Marielle foi brutal, mas não é o único, mas enfim, a gente sabe, né, que não é o único, né, acho que a Amanda trouxe isso como um ponto de virada, de certa maneira, né, que a gente teve uma vereadora de uma capital, da capital do Rio de Janeiro, né, assassinada, então leva a coisa para um outro nível, né, e aí eu queria trazer, tinha um outro comentário também que eu tinha separado, que eu acabei não separando, que é interessante também nesse sentido. E eu acho que é importante trazer números, né, do que a gente está falando quando a gente fala de Colômbia. Toda vez a gente faz isso aqui no Fórum Global, que é muito importante a gente trazer sempre para localizar as pessoas, né, que o governo Duque, isso foi em 4 anos, né, só no governo Ivan Duque, 930 lideranças de direitos humanos assassinadas, 245 pessoas que assinaram o Acordo de Paz de 2016 assassinadas, 261 massacres, com 1.144 vítimas, né? E esses números são tanto do próprio exército quanto de milícias organizadas. E essas milícias, muitas vezes, acabam tendo uma relação muito próxima do uribismo, né? Então, a gente tem um discurso oficial que naturaliza isso, né? E não sei, eu acho que a gente sempre falou aqui no Fórum Global, né, que é muito parecido o bolsonarismo com o uribismo, que não foi o bolsonarismo que inaugurou a extrema-direita na América Latina, né, e que o uribismo ele tem essa atuação muito forte. Então há muita semelhança discursiva, né, Amanda? Há muita... o bolsonarismo ele bebe muito da fonte do uribismo, né, e muitas fake news produzidas pelo uribismo a gente vê igual no bolsonarismo e vice-versa, né? Então tem um ponto de contato aí muito forte, né? E a gente viu o bolsonarismo condenando os acordos de paz agora, né? Que o Petro disse que tem. Eu não sei como é que vocês veem isso. Esses pontos de contato entre o bolsonarismo e o uribismo que criam um cenário parecido, né? Não é por acaso, né? Natália abriu primeiro, depois eu passo então para Amanda. Não é por acaso, né, Natália? Eu lembrei de uma conversa que eu tive com minha querida amiga Mariana Guirello, né, que é jornalista, especialista também em América Latina e que cobriu os acordos de paz na Colômbia. Ela morava na Colômbia na época. E ela lembra que quando o Uribe estava fazendo campanha, o pessoal fazia, né? Ela falou que passavam taxistas na frente da casa dela fazendo assim com a mão, né? Pá, pá, pá. Que ela falou assim, essa coisa, né,
castrochavismo, narcoditadura, todas esse linguajar, né, da extrema-direita sul-americana, principalmente, quem criou isso quem cunhou isso foi o uribismo. E esse uso excessivo da violência e essa normalização, né, da violência, de tipo, não vou negociar, que acordo de paz, não tem que negociar com bandido, não tem que isso, não tem que aquilo. Quem é que fala hoje no Brasil mais um RG cancelado, né? Quem é que dá dessas? Quem é que, tipo, celebra, né, quando a polícia realiza massacres? É justamente o Bolsonaro, que não só bebeu dessa fonte, mas também levou isso para um outro patamar, né, que é para um patamar de um país que já sofria, né, dessa violência sistêmica cunhada muito no racismo estrutural, nessa herança, né, colonial escravocrata do Brasil, mas levou isso para um outro patamar. Que patamar é esse? O patamar de que essas pessoas, elas não são pessoas de bem. Então, se elas não são pessoas de bem, essas pessoas têm que morrer. Então, essas pessoas não merecem nem ter uma identidade. Por isso que ele gosta, né? Ele fala essa questão do RG cancelado, né? Tem toda uma dinâmica. Não é só mais uma frase de mau gosto que o Bolsonaro está falando. Não, tem um porquê dele falar isso. Ele está retirando a identidade, está retirando a humanidade dessas pessoas. Da mesma maneira que a gente vê isso acontecer com esses firmantes de paz que viram apenas mais um número de morto e, né, você vai falar com um eleitor, com um uribista raiz da Colômbia, ele vai falar, tem que matar mesmo, né? Porque era tudo traficante, era tudo terrorista. Então, essa história, né? essa criação, essa lenda, né? do bandido bom, bandido morto, dentro, né? dessa ótica da violência política, bebe diretamente nessa fonte. Amanda, como é que você vê essa mesma questão? Eu concordo com a Natália, a gente precisa fazer uma relação com o nosso processo histórico colonial. O nosso processo colonial ele foi baseado no extermínio, no genocídio, né? Então, o primeiro genocídio contra os povos indígenas e depois um extermínio também da população negra que é, né, traficada para a nossa região. Então, o nosso processo de colonização, ele tem em si essa lógica, né, da perseguição e do extermínio. Então, é por isso que esse discurso tem base na nossa sociedade, a gente precisa entender isso. Mas existe um outro fenômeno que a gente pode identificar, que é a influência dos Estados Unidos. E a Colômbia, ela é o país, né, que a gente tem a maior influência política, econômica e militar dos Estados Unidos. E eu sempre costumo chamar que a Colômbia ela é o termômetro da América Latina, mas o termômetro dos extremos. E é por isso que a vitória na Colômbia foi tão comemorada. Porque se a gente conseguiu vencer na Colômbia, a gente consegue reconstruir uma sociedade. E a Colômbia ela teve esse processo de militarização muito grande. Então, a lógica do extermínio ela também está na lógica das armas. E quem é o país que depende industrialmente, né, da indústria bélica? Né? Os Estados Unidos. Então, a gente é alinhado a essa lógica. O Bolsonaro aposta muito no mercado das armas, né, nesse discurso do ódio, no discurso do extermínio, porque tem uma lógica econômica e industrial de uma potência em queda, que é os Estados Unidos por detrás disso. Então, assim, não é por acaso que a gente vê na Colômbia toda uma militarização. E a militarização, ela vai desde do processo de segurança, né? Porque aí vira essa lógica de guerra civil, todo mundo tem que se armar, porque tem que trazer uma segurança, e isso é um grande lugar para você alavancar o orçamento. E aí tem um outro problema, uma outra característica da Colômbia que a gente tem que prestar atenção no Brasil, que é a narcopolítica. Então, essa lógica, né, militar do extermínio, ela está muito relacionada com a narcopolítica. No Brasil, a gente consegue identificar isso muito bem no Rio de Janeiro, mas na Colômbia isso está em toda a estrutura política. Por isso que os desafios do Petro vão ser muito grandes. Na Colômbia também a gente teve, né, a primeira
processo eleitoral, processo de referendo influenciado por fake news, que foi o plebiscito pela paz, né? Que a pergunta era: você defende a paz? Você quer a paz para o teu país? E esse referendo teve uma resposta negativa, porque eles conseguiram aí construir, como a Natália trouxe, essa lógica de castrochavismo, de que os comunistas são uma ameaça e de que as mulheres não deveriam ter tanto lugar, e fazer um ataque a essas pautas e relacionar com a não paz, né? Com a violência. Então, isso é muito grave. A gente precisa estar atento aqui no Brasil ao quanto frágil está chegando a nossa democracia, como a gente... o nosso tecido social, o nosso tecido político, como ele foi corrompido por esse discurso da extrema-direita. É uma sociedade que está beirando o colapso, então a gente tem que ficar muito atento. E a Colômbia, ela nos traz esse exemplo, mas ela também traz um otimismo, uma esperança, porque eles estão em um processo, né, de reconstrução, de repactuação da sociedade. O Petro tem até uma foto com o Uribe, que depois, se você quiser, a gente pode comentar sobre isso, mas é um processo de tentar combater essa violência política, né? Essa lógica do extermínio na política. Olha, gente, eu queria fazer um comentário. Só passar aqui rapidinho, Natália, uma situação que teve agora. A sede do PT em Goiânia parece que foi alvo de incêndio, né? De um fogo atingiu a estrutura, parece que jogaram fogo, ainda não se tem notícia exatamente do que aconteceu, mas enfim, a gente está falando de violência política, né? Acho que esse pode ser mais um episódio sobre isso, né? Enfim, não se tem ainda a apuração do que aconteceu, quem foi que jogou fogo, se foi só a parte elétrica sozinha que pegou fogo, né? Mas eu acho que é mais um capítulo, né, do que a gente está falando, né, Natália? Lucas, uma coisa que a Amanda falou que me lembrei agora é que é importante essa questão das armas e, né, do dinheiro, né, da indústria das armas, é que um dos poucas empresas, né, brasileiras que faturou durante o governo Bolsonaro foi a Taurus, né, que inclusive depois de decretos que ele fez, do decreto que ele fez, que ele passou ampliando o porte de armas para outras pessoas no Brasil e facilitando a compra das mesmas, que as ações deles se dispararam 700% de um dia para o outro. Então, que o quanto de benefício, né, que a Taurus teve e o quanto, né, de que a Taurus foi usada, né, ou usaram, ou a Taurus usou, a gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu, até porque existem pessoas que pedem, né, uma CPI em relação a tudo isso, mas do governo Bolsonaro indo, né, em outros países com seus representantes do Itamaraty para tentar fazer venda, né, das armas brasileiras. Isso aconteceu em países da África, isso aconteceu em países europeus, mas aconteceu. E, inclusive, a Taurus até se beneficiou, né, da Lei Rouanet, né, porque eles deram, né, para eles um incentivo para a Taurus escrever, publicar um livro sobre a história das armas no Brasil, como se fosse, né, a coisa assim que todo mundo realmente precisa ler, precisa saber, né, assim, super necessário. E outra coisa que eu acho muito interessante, e que eu apontei isso numa matéria que eu fiz para o Brasil Wire, né, para o público anglófono, sobre o que está acontecendo no Brasil violência política, é que esses casos de violência política, eles sempre acontecem, nos últimos casos relacionados ao bolsonarismo, mais especificamente, dias ou um tempo curto depois do Bolsonaro ou de alguém da família Bolsonaro usar os chamados apitos de cachorro, né? Assim, palavras-chave ou fazerem alguma declaração que dá a entender que ele está pedindo radicalização e violência, né? O Modo Katendê foi assassinado exatamente um mês depois que o Bolsonaro falou que tinha que fuzilar toda a petralhada lá no Acre.
E o Marcelo Arruda foi assassinado 3 dias depois do Bolsonaro fazer aquela live infernal dele lá, que ele faz toda semana, e falar, né, fazer aquelas comparações com o Capitólio, falar ninguém quer isso aqui, mas quem me apoia sabe o que está acontecendo. E ao mesmo tempo que a Amanda também fala em mudança, né, que a Colômbia está passando, né, por um processo de ressignificação política, de mudança estrutural, né, de poder, a gente tem que lembrar que isso também é uma estratégia de governo de campanha do Bolsonaro, que está usando, né, do Eduardo Bolsonaro, aquele mapa absurdo dele lá da América do Sul comunista, de nós somos o último reduto, né, da família, do povo de bem, dos conservadores. Então, ele faz terror para que os seus seguidores se sintam assustados, se sintam acuados e que, ao mesmo tempo, eles ataquem quem não pense como eles. E isso é algo que, na Colômbia, né, existe aqueles 2 tipos de direita, que tem aquela direita que é uma direita que era representada no Rodolfo, né, no engenheiro Rodolfo, que era uma direita assim de dinheiro, mas que estudou, etc. E aquela direita chucra, aquela direita do agro, né, das haciendas, que justamente é a direita do uribismo, é a direita do papapá. Então, essas pessoas que justamente dialogavam com ele perderam, né, um espaço, perderam talvez um interesse em participar nessas eleições, o que não vai acontecer no Brasil. A gente está vendo as pessoas mais engajadas na política para o bem, como foi o caso, né, do número recorde da juventude tirando título de eleitor, e infelizmente para o mal também com a radicalização da extrema-direita. Eu queria destacar um ponto, né, que vocês dois comentaram sobre que a guerra dá lucro, né, que a guerra ela traz, não é à toa que ela é construída, né, e tem o possível ministro da Justiça da Colômbia, fez uma thread essa semana, eu tinha separado aqui para mostrar, que a Colômbia foi uma das vítimas, né, da estratégia de guerra às drogas, que a aposta de converter a Colômbia na potência mundial da vida deve mudar radicalmente essa política de guerra às drogas, né? Essa proposta aí do Gustavo Petro, né? Que o Gustavo Petro tem esse desafio enorme de combater a guerra às drogas no país que inventou a guerra às drogas, né? Você combater a guerra às drogas na Colômbia, você desmantelar toda praticamente a base disso, né? Quer dizer, vem dos Estados Unidos, né? Mas a Colômbia acaba sendo isso, né? Enfim, os Estados Unidos novamente aparece, né, nesse processo todo. E aí tinha um comentário que falava sobre os Estados Unidos. Eu queria perguntar então para vocês acham que essa radicalização do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil, tem um dedo importante dos Estados Unidos, né? Esses dois comentaram sobre isso, né? Que na Colômbia foi marcante. Eu queria saber como é que é essa avaliação com relação ao Brasil, né? Esse atentado terrorista no Brasil com motivação política acaba sendo quase uma novidade para a gente, né? A gente já viu, a gente sabe que no campo existe violência no campo, a gente sabe que em muitas cidades há assassinato de lideranças no interior do Brasil, que o Brasil, né, que a gente tem diversos processos de coronelismo e tudo isso, mas um crime nessa dimensão, né, ideológica, mais ferrenha, é uma coisa assim surpreendente, não sei. Bom, em relação aos Estados Unidos, a gente tem algumas diferenças, né, na política externa quando os republicanos e os democratas, né? O Bolsonaro, ele se alinha muito ao Trump, né? Então ele faz parte dessa extrema direita que vem caindo, e também o uribismo. O uribismo ele tem uma raiz mais colombiana, mas a gente pode identificar aí que é a mesma coisa, porque é uma extrema direita com um neoliberalismo muito profundo. Por isso é muito parecido. Mas a questão do Biden hoje, me parece que o Biden tem muitas dificuldades de realmente construir um processo de influência na América Latina. E isso tanto por um contexto doméstico dos Estados Unidos, quanto por uma conjuntura internacional da guerra da Ucrânia.
Então, a minha hipótese, que eu tenho trabalhado na minha tese, é que os republicanos e os democratas, eles têm o mesmo interesse na América Latina, fato, o interesse é o mesmo, mas eles utilizam elites diferentes e métodos diferentes. Né? Então, os republicanos, eles se associam mais às elites latifundiárias, que se colocam como conservadoras, né? Que é esse processo de criminalização da esquerda. E a gente tem que lembrar que a esquerda já foi criminalizada de fato. Né, que a gente viveu longos períodos de ditadura na América Latina, onde você realmente era preso e assassinado por ser de esquerda. Né? Então, isso não é algo muito longe da nossa realidade, é daí que eles trazem essa raiz. Então, os republicanos têm essa relação com elites diferentes. Já os democratas, aí a gente pode falar do governo Obama e do governo Biden, eles têm uma outra elite, eles se relacionam com uma outra elite, que é a elite, por exemplo, dos Santos, que foi quem criou o processo de paz na Colômbia, quem deu o primeiro passo ao processo de paz, que é uma elite que entende a necessidade do avanço do capital internacional, que quer influenciar por outros métodos, por outros jeitos, né? Então, me parece que hoje o Biden, ele tenta colocar a influência dele ali na cúpula das Américas de uma maneira muito fracassada, na mídia, né? A nossa mídia é completamente alinhada a essa leitura ocidental do mundo, mas que ele não tenha uma força em relação ao Bolsonaro, até porque, para os democratas, o Bolsonaro é um tema polêmico. Parte dos democratas querem apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa frear a Eurásia, né, a influência da Rússia e da China. Outra parte se lembra do Capitólio, que eram os filhos do Bolsonaro comemorando, né? O Bolsonaro não reconhecendo o Biden, essa vergonha, né, do que o Bolsonaro passou em relação à eleição dos Estados Unidos. Então, não acho que hoje o Biden tenha uma capacidade de influenciar esse processo como Estado. Mas a extrema-direita norte-americana e o movimento da extrema-direita internacional, com certeza. Com certeza, eles estão olhando a disputa eleitoral no Brasil como uma disputa muito importante, né? Que está sobrando é o Vítor Orbán na Hungria, mas o Boris Johnson caiu agora, o Trump caiu, então o uribismo, né? Essa extrema-direita colombiana perde na Colômbia, então eles têm derrotas importantes dentro do caráter político e ideológico, e com certeza a eleição do Brasil vai ser palco de muita atenção dessa extrema-direita, que é uma extrema-direita que utiliza do ódio, que utiliza dessa lógica conservadora cristã, das armas, e que tem muito dinheiro. E a gente não pode deixar de lembrar da disputa na internet, que eles têm grandes mecanismos e ferramentas para fazer essa disputa. Eu acho que é muito interessante a gente lembrar, voltar lá atrás, voltar no ano passado, num evento que aconteceu, se eu não me engano, acho que foi na Carolina do Sul, que o Eduardo Bolsonaro participou, que foi organizado pelo empresário o Mike Lindell, com presença do Steve Bannon, que foi um evento sobre fraudes eleitorais, e que o Steve Bannon falou, né, apresentou o Eduardo Bolsonaro como, né, a pessoa que estava tentando, né, o representante do que estava tentando parar o maior inimigo dos conservadores do mundo, o presidente Lula. Então, o Bannon tem essa consciência, ele usou essas palavras, chamou o Lula de inimigo, né? Não só inimigo do Bolsonaro, mas inimigo dos conservadores, né? E falou ainda que as eleições do Brasil era a segunda eleição mais importante de toda a história recente das Américas. Querendo, né? Obviamente, eles são nacionalistas estadunidenses, eles vão achar que a eleição deles é mais importante. Mas eles têm essa noção muito clara, tão clara. Eu sei que a gente está falando dos Estados Unidos, mas eu acho importante trazer isso da Europa também, que recentemente passaram uma resolução na União Europeia, né, condenando os assassinatos do Bruno e do Dom, né, pedindo uma investigação rápida, uma investigação transparente e a participação de organismos internacionais nessa investigação. E
o Herman Tertsch, que é um eurodeputado do Vox, né, o partido de extrema-direita espanhol, que faz parte da Fundação Dissenso, né, que controla o Fórum de Madrid, que é, né, a alternativa do mundo upside down, né, ao Foro de São Paulo. Ele foi acusar a esquerda globalista, eu achei isso muito interessante, isso muito engraçado, a esquerda globalista da União Europeia de estar tentando minar o processo democrático no Brasil, plantando seu candidato favorito como herói e, ao mesmo tempo, vilanizando o Bolsonaro. E isso, obviamente, né, foi altamente amplificado, né, na iberosfera, né, da extrema-direita e por os membros, né, no geral, desse Foro de Madrid. Então, essas pessoas, né, toda essa extrema-direita que está organizada não só atrás do Bannon, que não está num momento bom nos Estados Unidos, talvez o Biden tente prendê-lo, inclusive, por conta, né, de como sua popularidade está. E lembrando que os Estados Unidos logo mais vai ter as eleições de meio de termo e o Biden vai perder o Congresso, isso está mais do que, né, claro. Então, ele vai tentar fazer isso como uma manobra de desespero, mas que eles não são os únicos, né? Que outras articulações fora dos Estados Unidos, mas que estão, que têm um certo grau de influência e de unidade, né? Ou tentativa de formar uma unidade entre a extrema-direita ibero-americana, estão acontecendo. Até no último CPAC, que eles fizeram na versão brasileira, né, que é organizada pelo Eduardo Bolsonaro, a gente não pode esquecer daquela foto que ele tirou com o Javier Milei e com o Cast do Chile, falando que eles, né, eram os salvadores, né, os lutadores do conservadorismo na América do Sul, que eles, né, iriam fazer tudo para salvar todo mundo do comunismo que estava se instaurando na região. Então, ele já tem isso muito fortalecido. Então, a gente, apesar dos Estados Unidos ainda ter um grau de interferência muito maior do que a Europa, e principalmente essa iberosfera da extrema-direita na América Latina, a gente não pode desprezar, porque eles vêm fazendo esses movimentos há muito tempo, e recentemente teve todo aquele lance com aquela blogueira do Vox, né, que começou novamente aquela fake news super antiga de que o Foro de São Paulo era financiado pelo narcotráfico, que dava dinheiro para todos os partidos de esquerda, porque a esquerda iria deixar o narcotráfico florescer novamente. Então, né? Bom, gente, estamos nos encaminhando para o final. Antes da gente mudar de assunto, eu queria pedir para a Amanda comentar um pouquinho sobre como estão os processos hoje na Colômbia, né, de construção de paz, né, porque a gente viu a vitória de Gustavo Petro, muito importante, muito marcante, e que dá uma esperança desse novo momento, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Amanda, sobre isso. Antes, queria dar uma boa noite para o Gunter, uma boa noite também. O Muchacho fez uma pergunta para a Natália, né? A tragédia cotidiana do bolsonarismo tem espaço nas notícias da mídia britânica. Daqui a pouquinho a Natália responde sobre isso. Mas, Amanda, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão de como é que está agora na Colômbia essa construção de uma alternativa de paz. Eu acho que tá sem som. Tá sem som para vocês? Eu não escuto também, não. Então acho que ficou sem som, Amanda. Se puder talvez sair e entrar de novo. Agora não tô ouvindo ainda não. Ainda não. Lucas, só rapidinho, que eu vi aqui o Fábio Júnior, que não é o cantor, na verdade, é o pré-candidato a deputado do PT lá por Goiás, deputado estadual, foi candidato a prefeito de Goiânia. Ele falou em seu Twitter, né, que o fogo ateado, né, lá na sede do PT Goiânia, foi ateado em um material ao lado da caixa de energia e estava destruindo a parede, subindo pela rede elétrica.
causando curto-circuito. Eles disseram que o fogo foi apagado, mas que eles registraram um boletim de ocorrência. Então, não foi, segundo, né, o Fábio Júnior, isso não foi meio que acidental, não. Parece que não é a primeira vez, inclusive, né, Natália? Pelo que eu estava vendo, já teve outras 2 oportunidades que o PT de Goiânia sofreu atentado. Amanda voltou? Oi, tá escutando? Agora sim, agora sim. Aí. Bom, vou tentar falar rapidamente da Colômbia, mas acho que é muito importante. Eu queria falar uma coisa que... Por que o processo de paz é tão importante na Colômbia? Porque lá acontecia a mesma coisa que está acontecendo aqui. Hoje a gente passa por uma grande crise política, uma grande crise econômica do governo Bolsonaro. E eles estão usando todos esses fatos para colocar uma polarização violenta e dizer que a culpa é da esquerda. E na Colômbia era a mesma coisa. Né? Todos os problemas da Colômbia, a culpa era das Farc. Depois de 2016, quando assinam o acordo de paz e as Farc entregam as armas na ONU, parece que essa história vai sendo mais frágil, né? Como que tudo é culpa das Farc? E aí que a Colômbia ela avança num processo de que a culpa é o neoliberalismo, né? Que o neoliberalismo construiu aquela realidade. E hoje o Gustavo Petro ele enfrenta um desafio muito grande, que é a repactuação dessa sociedade, né? De uma sociedade que vive uma guerra civil, que vive toda essa lógica da violência, e ele está fazendo esforços políticos assim interessantes, minimamente interessantes. Por quê? Porque lá a gente teve 2 cenas que eu não sei se aconteceriam aqui. E ó que a gente fala que a Colômbia é o extremo do extremo, né? Uma das cenas é o Rodolfo Fernandes reconhecendo a vitória do Petro, parabenizando e falando, olha, que a democracia colombiana, né, se torne mais forte. Outra cena é o Petro que sentou com o Uribe. Então, o Uribe ele é o grande, né, nome dessa lógica de extermínio político e de perseguição das guerrilhas. E o Gustavo Petro ele é um ex-guerrilheiro do M19. Mas essa foto dos dois sentados, né, falando que vão precisar desse diálogo para reconstruir a Colômbia é muito importante. De um lado, a gente tem o Gustavo Petro com plataformas políticas extremamente difíceis, que é substituir a base energética da Colômbia, implementar o processo de paz, né, tirar a Colômbia dessa lógica neoliberal. São várias coisas dentro do tema do meio ambiente social muito difíceis de realizar sem uma maioria no Congresso, mas de qualquer forma muito difíceis, né? Do outro lado, a gente tem o Uribe, que é um criminoso, né? Que tem inúmeros processos, que tem relação com o paramilitarismo e que sentou na mesa com o Gustavo Petro, colocando um detalhe ali que ele acha que tem que reformar algumas instâncias do processo de paz justas as que ele tem, né, ali acusações. Então a gente vê que o Uribe também está interessado de que o Gustavo Petro pegue mais leve em relação aos crimes que ele cometeu durante todos esses anos, né, de extrema direita. Mas, de fato, a Colômbia ela precisa de uma repactuação, né? Ela precisa de uma reconstrução desse tecido político, sair dessa lógica da violência, e o Gustavo Petro vai ter grandes desafios, né? Ele já anunciou alguns ministros para fazer frente a essas mudanças estruturais, né? Então, mudança energética, mudança em relação à educação. A Francia Marques vai ser de um ministério também, o nome dela é muito forte porque ela traz esse teor mais revolucionário, mas a gente vai acompanhar. Então, a Colômbia ela traz esperanças, mas é um grande desafio político, de articulação, de construção de maioria no Congresso, que o Gustavo Petro vai ter daqui para frente. Maravilha, muito obrigado, Amanda. É sempre um prazer recebê-la aqui no Fórum Global. E volte mais vezes por aqui também. Bom, gente, eu tinha combinado com a Natália a gente comentar um pouquinho também, né, sobre o Reino Unido, já que teve a pergunta sobre o Reino Unido. Queria começar por ela e depois a gente vai um pouquinho sobre Boris Johnson. A Natália é uma grande fã de Boris Johnson, né? Consegue falar bastante sobre ele. Olha, eu sinto que o pessoal fala assim, pelo menos você não está vivendo, né, presencialmente no Brasil do Bolsonaro. Aí eu olho para o que está acontecendo aqui, eu falo, né, assim, sou abençoada, né, porque tá muito ruim a situação política. Agora ele já tem uma definição,
de que dia 5 de setembro vai ser anunciado o novo primeiro-ministro. O Boris Johnson está usando esses seus últimos dias, vamos dizer assim, mas na verdade são meses, né, de governo, para tentar bloquear qualquer tipo de intenção de mudança, né, de poder. E eu não estou falando de mudança de poder dele, mas do partido dele, porque o partido dele vai continuar, né, no parlamento, no controle do Reino Unido. E ele hoje bloqueou, né, a tentativa do Partido Trabalhista, né, do Labour, de pedir um voto de não confiança nos conservadores, né, que isso conseguiria gatilhar eleições, né, o pedido de eleições gerais, mas ele bloqueou essa intenção deles. E agora, né, tem diversos candidatos que já foram anunciados, né, todos são pessoas que, de alguma maneira, até o momento, participaram do governo Boris Johnson, né? Ou seja, não eram os conservadores que estavam contrários a ele, não, são conservadores que, quando ele estava na crista da onda, estavam lá, estavam participando, estavam batendo palma. Agora, né, eles vão tentar a sua própria, né, seu próprio momento de liderança. E uma coisa que é interessante de notar nisso tudo é que tem alguns nomes que estão sendo ventilados que são de pessoas que não são brancas, né, dos conservadores. E isso, obviamente, está causando dentro das comunidades e dos grupos, principalmente dos grupos de militância étnicos, um certo ranço, porque essas pessoas não representam, né? A gente volta, né, naquele papo do identitarismo, etc. Mas essas pessoas não é que elas não representam uma lavagem identitária no sentido negativo da coisa. Não, elas são pessoas extremamente elitizadas e são pessoas que fazem parte, né, de todo esse plano extremamente pró-xenofobia, pró-racista, de isolacionismo do Reino Unido, principalmente em relação a minorias étnicas. E a gente não pode esquecer, né, que quem deu, né, start, né, quem apertou lá o botãozinho para começar aquele programa nojento, asqueroso, terrível, de criar campos de concentração de refugiados em Ruanda, na África, foi justamente uma mulher asiática, Priti Patel, que é de origem, né, indiana. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não existe nenhum tipo de esperança para que as coisas melhorem dentro da política institucional. O que as pessoas estão falando aqui é que agora é a hora de haver, assim como houve aquela grande manifestação pró, né, de sindical, da greve dos transportes, etc., de todas as classes fazerem uma manifestação dessa, porque a crise está pesada, maior índice inflacionário dos últimos 40 anos, energia já aumentou 2 vezes, vai aumentar de novo, já teve um aumento de mais de 200% de energia, estavam falando que ia aumentar mais um percentual que poderia fazer com que mais de 30% da população britânica não vai ter dinheiro para pagar energia no inverno. Nós ainda estamos vivendo uma crise de Covid. O inverno já é uma época propícia para doenças respiratórias. Então, isso vai se juntar a essa crise. Então, você vai ver muito mais gente adoecendo e, consequentemente, morrendo, né, por conta, né, da irresponsabilidade do governo conservador. Não só em lidar com a pandemia, em investir nos hospitais, mas também em fazer com que as pessoas consigam, ao menos, pagar suas contas de energia, né? Isso que você estava falando sobre os candidatos é interessante. Eu estava lendo hoje uma matéria do New York Times, inclusive. Vi no Estadão, falei, nossa, essa matéria não está com cara de Estadão, é a matéria do New York Times que fala que são vários candidatos que expressam uma diversidade, mas que na pauta é igual, né? Os candidatos, eles têm o mesmo alinhamento, mesma questão. Natália, não deveria ter eleição para poder... Lucas, teve até um caso aqui muito interessante, que essa ministra de interior, né, a Priti Patel, que é a pessoa que assinou, inclusive, a
extradição de Julian Assange, ela fala que bate no peito para falar que é filha de imigrantes, e ela falou até uma vez brincando, se meu pai quisesse entrar hoje no Reino Unido, ele não ia poder. Então, assim, ela assume, né? Eles assumem, né? Não é que eu uso o meu passado, eu uso a minha história para tentar ganhar simpatia. Não, não, ele não ia poder mesmo, porque ele não era rico, porque ele não era qualificado, porque ele não quer, porque ele não era branco. É difícil, né? O cenário deixado aí por Boris Johnson, pelo Brexit, né? Tudo isso mesmo, tudo junto, né? O mesmo combo, é muito, muito sério, né? Mas não deveria ter eleição, Natália. Isso que eu fiquei surpreso, assim. Não deveria ter uma eleição geral, renovar o parlamento, nada disso vai ter. Não, não vai ter. Inclusive, eu achei até uma coisa assim, um movimento bem PSDBista, porque a ITV, que é uma das estatais aqui do Reino Unido, que é mantida, né, com dinheiro que os contribuintes pagam, né, da licença de TV, a TV License, ela anunciou que vai fazer um debate, né, das prévias dos conservadores. Só que ninguém pode votar nas prévias, a não ser justamente esses conservadores. Então, assim, vocês vão fazer prévias para quê? Para a gente assistir, mas isso vai ajudar o povo a quê? A olhar e falar, mano, todo mundo é horrível e vocês vão escolher o mais horrível de todos. Então é isso, né? E como eu disse, até existia um desejo de umas novas eleições por parte da oposição, mas o Boris Johnson já meteu o bloco lá, falou, não vai ter isso aí, não. E é um momento, então, de fato, né, propício à organização social, né? Isso que poderia aí trazer alguma diferença, né? E como é que estão, então, as coisas no Partido Trabalhista com relação a isso, né? A gente tem a figura aí do Corbyn cada vez mais ofuscada, né? Cada vez mais deixado de lado. Como é que o Partido Trabalhista está se organizando para dar uma resposta a esse governo que vai continuar, né? As próximas eleições tem 3 anos, né, ainda. Exatamente. Lucas, o Partido Trabalhista, eles estão achando que a solução para os problemas não é eles se radicalizarem, como que aconteceu com o Corbyn. Quando o Corbyn estava no comando, o Partido Trabalhista teve um número recorde de novos membros, de pessoas que estavam realmente engajadas, né, principalmente da juventude. Assim como a gente está vendo isso no Brasil, né, dos jovens querendo votar, se envolvendo com política, isso aconteceu aqui também. Lembrando que aqui voto não é obrigatório, então foi mais assim significativo ainda, né? Você vê pessoas que não são obrigadas querendo se engajar na política, militando, etc. E o Partido Trabalhista não quer falar com essas pessoas. O Partido Trabalhista acha que o segredo é você falar com aquela ideia ultrapassada do trabalhador, homem branco, trabalhador, heterossexual inglês, que começou a votar nos conservadores porque não estava descontente, segundo eles, com as políticas identitárias demais do Partido Trabalhista, estava olhando demais, eles estavam olhando demais para os imigrantes, para essas coisas de LGBT, para a mulher. Não, tem que olhar justamente para o homem branco, heterossexual. Então, eles estão seguindo uma outra diretriz que, apesar de que se tivessem eleições gerais hoje, o Labour perderia novamente, eles não iriam ganhar. Inclusive, eles perderiam em assentos que são, assim como eles perderam em 2019, após 2019, nas eleições locais, né, que foi aquelas eleições bem conturbadas e que hoje a gente sabe que foram eleições em que o Partido Trabalhista foi boicotado pelo próprio Partido Trabalhista, né, para tentar eliminar o Corbyn. Você teria, né, áreas que eram historicamente votantes, né, eleitores do Labour votando, né, nos conservadores ou votando, dependendo da área, em uma outra alternativa, pode ser os liberais democratas, pode ser os verdes, e obviamente, né, nos países devolvidos a situação já é diferente. Se tivessem eleições hoje aqui na Escócia, 55 das 59 cadeiras que a Escócia tem no parlamento britânico seriam, né, do Partido Nacional da Escócia, porque realmente o que os conservadores conseguiram foi
alavancar todos esses movimentos separatistas do Reino Unido. Então tem aqui a Escócia, tem o pessoal lá da Irlanda, né, que fez eleições históricas, inclusive a gente falando de violência política. Hoje é um dia muito complicado aqui na Escócia, principalmente ir na Irlanda do Norte, mas principalmente na Irlanda do Norte, porque 12 de julho é o dia da celebração da Batalha de Boyne, que é uma batalha que eles celebram quando os protestantes britânicos venceram os católicos irlandeses, fazendo, né, com que a Irlanda se tornasse, né, parte do Reino Unido, né, e os protestantes continuassem no poder. Então, eles fazem toda uma celebração asquerosa, horrível, em que eles constroem diversas fogueiras, né, que eles purgam o que eles não querem mais que tenha na Irlanda. Então, eles colocam fotos de políticos do Sinn Féin, que é o Partido Republicano, foto do Papa, bandeira da Irlanda, bandeira da Palestina, tinha bandeira de Cuba. Eles colocam tudo que eles consideram que tem que ser purgado, eles colocam e queimam. Só que a gente está vivendo aqui uma onda recorde de calor, então ontem já teve mais de 200 chamadas diferentes de bombeiros, né, com focos de incêndio diversos na Irlanda do Norte. Lembra que são só 6 condados na Irlanda do Norte, então assim é muita coisa para um espaço geográfico tão pequeno. Olha, tem uma pergunta aqui do muchacho. Natália, qual o grau de dependência e reflexo atual da economia da Escócia e República da Irlanda com relação à Inglaterra e a Brexit? Uma pergunta aí complexa, né, Natália? Mas o que você puder responder aí. Olha, eu acho que o que mais está pegando aqui justamente não é nem o grau de dependência que que os movimentos justamente separatistas alegam, não é bem um grau de dependência, eles alegam que por conta de terem sido empurrados para Brexit, lembrando que a situação da Irlanda do Norte, na região norte, e da Escócia são bem diferentes. Na Escócia você está falando de uma questão econômica, né, que a Escócia queria continuar na União Europeia por uma questão econômica, por uma questão geopolítica, enquanto que na Irlanda do Norte ainda tinha uma questão militar, né, por conta justamente, né, dos problemas que são históricos e que através dos acordos de paz, né, do acordo da Boa Sexta-feira, não permitiam que houvesse uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, porque isso poderia causar novamente guerra civil no país. Foi um dos acordos que eles conseguiram fazer. No início, o Boris Johnson acatou essa decisão, mas agora ele já estava voltando atrás. Falou, não, a Irlanda do Norte não tem acordo especial com a União Europeia nenhuma, vai sair como todo mundo e tem que sair, porque tem que sair. E aí o pessoal lá estava, obviamente, com muita raiva. Tanto é que, além, né, antes do Partido Trabalhista falar em pedir eleições, o Sinn Féin, que historicamente é eleito, né, mas não pega os seus assentos no parlamento, porque para você ser empossado do seu cargo no parlamento britânico, você tem que fazer o juramento para a rainha e pedir autorização para a rainha para você poder pegar a sua cadeira, né, para você pegar o seu assento. E o Sinn Féin fala, nós não fazemos isso porque nós não reconhecemos a soberania colonial que ela tem dentro do nosso território usurpado. Então, eles trabalham, né, pelos constituintes deles, né, pelas regiões deles, mas eles não pegam nem o salário, nem frequentam as sessões, eles não votam no parlamento. Mas eles trabalham, né, nas regiões deles. E eles têm, né, o poder político dentro do parlamento, apesar de não pegarem um lugar como partido votado, eles têm esse poder político e eles queriam entrar com essa moção de não confiança. Porque justamente a gente não está falando somente de uma dependência, a gente está falando de relações históricas que foram quebradas e que foram danificadas em um momento que tudo culminou, né? A Europa toda está capengando por conta do conflito da Ucrânia, antes disso estava capengando por conta da Covid, antes disso por conta da crise do declínio do capitalismo, e aqui ainda tem esse agravante maior que tem o Brexit. Então, esses países que justamente votaram para não ter o Brexit se sentem extremamente desrespeitados e sentem, né, o peso justamente dos seus negócios que foram muito prejudicados com isso, principalmente a Escócia, que é um país bem agrário, que perdeu,
né, muito na questão de exportação de pesca, que perdeu muito na questão de exportação de produtos, né, da agroindústria, e principal porque não está mais dentro da União Europeia e agora, né, existem outras exigências para que eles façam parte façam acordos econômicos lá. E a Irlanda do Norte, como eu disse, tem essa outra questão, que é assim, então, se você fizer o que você está querendo fazer, o pessoal vai voltar a explodir as coisas aqui, porque eles vão. Porque a violência nunca parou, a violência política. A gente fala da Colômbia, fala não sei o que, eu olho a Irlanda do Norte, é uma situação muito similar, porque em qualquer momento você vê algum tipo de demonstração, obviamente não é no nível de violência que nós vemos na América do Sul, que nós vemos no Sul global, mas ainda assim é um nível bem assustador de violência acontecendo. É isso. Bom, Natália, queria agradecer muito a sua participação aqui. Queria agradecer ao Muchacho pela pergunta e pelo superchat, né? Eu não mencionei que foi o superchat, obrigado aí pelo apoio. O Marcos Lavigne elogiou a sua resposta e a pergunta também. Bom, gente, então vamos nos encaminhando para o final desse Fórum Global. E como eu comentei no início, né, eu tenho um anúncio importante para fazer. Foi o meu último Fórum Global, né, minha última participação aqui no Fórum Global. Ana Prestes continuará apresentando esse programa todas essas feiras com vocês, com reprodução aos domingos. Mas, enfim, não estarei mais a partir de agora, estarei por novas jornadas profissionais. Eventualmente, se quiserem me chamar por aqui, estou à disposição, né? Mas é isso, queria agradecer a Fórum pelo programa, né? Pelo espaço que deu para a gente construir nesses últimos. Foi quase um ano de Fórum Global, teve o Fórum América Latina antes, entrevistamos ministros, entrevistamos pré-candidatos à presidência, temos uma pré-candidata à presidência, Natália, entrevistada pelo Fórum Global, Esperança Martínez, lá do Paraguai. A pessoa está perguntando onde é que me vê. Me acompanhe nas redes sociais, gente. Meu arroba é LucasGS em todas as redes sociais. Pode ser lá na rede de vídeos curtos, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, onde vocês quiserem me encontrar. Então lá o meu arroba, que vocês podem me procurar. Então, e também pelo Veias Abertas, porque com certeza eu sempre tento convidar o Lucas, mas ele é muito ocupado, ele sempre me dá cano. Mas quando ele aceitar o meu humilde convite, vocês vão poder ver eles lá no Brasil 247, no meu programa de sexta. É isso. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a participação da Natália. Natália que está no Brasil 247, sextas e segundas, né, Natália? E sábados dia, praticamente, também. Né? Não, são segunda, sexta e sábado. Segunda, sexta e sábado. Os horários são sempre pela manhã? Isso, sempre pela manhã. No sábado eu estou às 6 horas com o Carlos Ortmann, né, fazendo Europa 247. Mas, né, os programas mesmo ao vivo são na segunda e na sexta-feira. De manhã. Então, gente, é isso. Queria deixar aí uma boa sorte para a Ana Prestes, que vai continuar tocando esse programa. Continue acompanhando o Fórum Global. Me acompanhe nas redes sociais, que vocês saberão mais novidades por lá em breve. Mas é isso, foi um prazer enorme trabalhar aqui no Fórum Global. Sexta-feira estarei aqui com Sinara Menezes no Sextou ainda, o último Sextou. Então, preparem-se para o último Sextou. E Sinara, inclusive, entra daqui a pouco, né? 20h30, tem Sinara Menezes no Brocou. É isso, muito boa noite a todos e a todas.